Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar a leitura de um conto da escritora Marina Colasanti. O interessante desse conto é que a gente consegue perceber como é trabalhada a metalinguagem. E o que é metalinguagem? Quando a gente usa a linguagem para falar dela mesma. Quando a gente usa o texto para falar do texto, da criação. E aqui, o conto foi retirado desse livro aqui, Contos de Amor Rasgados, tá bem no finalzinho, e se chama Um Tigre de Papel. Começa assim. Sabendo que a ele caberia determinar seus movimentos e controlar sua fome, o escritor começou lentamente a materializar o tigre. Não se preocupou com descrições de pelo ou patas, preferiu introduzir a fera pelo cheiro. E o texto impregnou-se do bafo carnívoro, que parecia exalar por entre as linhas. Depois, com cuidado, foi aumentando a estranheza da presença do tigre na sala rococó em que havia decidido localizá-lo. De uma palavra a outra, o felino movia-se irresistível, farejando o dourado de uma poltrona, roçando o dorso rajado contra a perna de uma papeleira. Em vez de escrever um salto, o escritor transmitiu a sensação de movimento com uma frase curta. Em vez de imitar o terrível miado, fez tilintar os cristais acompanhando suas passadas. Assim, escolhendo o autor as palavras com o mesmo sedoso cuidado com que sua personagem pisava nos tapetes persas, criava-se a realidade antes existente. O quarto parágrafo pareceu ao escritor momento ideal para ordenar ao tigre que subisse com as 4 patas sobre o tamborete de Petit Point. E já a fera, aparentemente domesticada, tensionava os músculos para obedecer, quando, numa rápida torção do corpo, lançou-se em direção oposta. Antes que chegasse à vírgula, havia estraçalhado o sofá, derrubado a mesa com a estatueta de Sèvres, feito em tiras o tapete. Rosnados escapavam por entre letras e volutas. O tigre apossava-se da sua natureza. Já não havia controle possível. O autor só podia acompanhar-lhe a fúria, destruindo a golpes de palavras a mais bela decoração rococó que havia tão prazerosamente construído, enquanto sua criatura crescia, dominando o texto. Impotente, via aos poucos espalharem-se no papel cacos de móveis e porcelanas, estilhaçar-se o grande espelho, cair por terra a moldura entalhada. Não havia mais ali um animal exótico na sala de um palácio, mas um animal feroz em seu campo de batalha. O escritor esperava tenso que o cansaço dominasse a fera, para que ele pudesse retomar o domínio da narrativa. Quando o viu virar-se na sua direção, baixar a cabeça em que os olhos amarelos o encaravam e lentamente avançar. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, a enorme pata do tigre, abatendo-se sobre ele, obrigou o texto ao ponto final. E assim termina o conto. Bom, vocês já acompanham algumas leituras sobre contos. Eles falam de uma forma diferente, de uma forma muito desprendida de situações reais, que é uma característica própria desse gênero. E no texto em questão é falado a respeito do processo de produção desse escritor que introduz um personagem e de repente esse personagem parece ganhar vida e parece ser tão independente da vontade do escritor para poder fazer o que ele quer, o que ele deseja. E normalmente é o que acontece
quando a gente começa a produção de um texto. Muitas vezes, enquanto escritor, enquanto produtor de texto, a gente vai percebendo como as palavras elas vão ganhando espaço e como as ações vão se constituindo nessa narrativa. Então é um conto belíssimo que trata, né, dessa questão da metalinguagem, utilizando a figura do tigre enquanto uma fera que domina o texto e que faz e acontece diante dos olhos e das mãos desse produtor, desse escritor. Espero que vocês tenham gostado do texto e até a próxima oportunidade.